Eu, no ano de 2007, fui presidente, muitas coisas assim que me chamou a atenção, mas uma coisa que me chamou a atenção na época, como a gente sempre havia dentro, e tem dentro da Câmara, divergências de partido e tal, eu, na minha gestão, na época, nós estávamos na coligação, começamos na coligação sempre juntamente com o MDB, mas eu compus a mesa e consegui trazer o Anderson Rodrigues de meu secretário. Então eu fiz uma gestão pacífica, sem problema nenhum, né? E tenho muita saudade da minha gestão. Os pontos positivos assim que a gente teve dentro do trabalho, né? Que a gente sempre pleiteou para o bem de Marau e a gente sempre foi bem recebido, né? A gente teve várias, em toda a minha passagem de 12 anos que eu passei como vereador, um ano só de presidente, né? Mas assim, ó, eu acho que eu aprendi muito com isso, aprendi a viver, aprendi que dentro de política é muito complicado, porque muitas vezes tu quer fazer a coisa certa, correta, e você não consegue, né? O que mais me chamou a atenção na minha gestão foi que eu tentei fazer muitas coisas assim dentro do que eu podia. Vou dar exemplos assim, né? Eu tinha 8 mil reais para gastar com a propaganda, né? Com a mídia. E dentro dessa gestão, eu procurei ficar nos 8 mil. Eu, na minha gestão, como presidente e também como vereador, devo ter uma diária ou duas. Curso não fiz nenhum, a Brasília não fui nenhuma vez, né? Porque eu achava que não teria necessidade, no meu ponto de vista. Mas a minha surpresa de quando que eu assumi a presidência, minhas contas foram todas aprovadas 100%. Mas eu recebi um apontamento de presidentes que me antecederam. Como as contas deles foram aprovadas, eu não me preocupei com isso aí. E daí eu teve esse apontamento. Aí quando que eu fui fazer a minha defesa oral a Porto Alegre, no Tribunal de Contas, eles me disseram que isso aí não valia nada, que eu tinha que pagar porque eu tinha que ter corrigido. Mas daí, para mim, uma coisa negativa que eu não achei, se as minhas contas foram aprovadas, por que eu tenho que responder para os que passaram? Se as contas deles foram... Então, dentro dessa coisa que me desanimou, foi onde eu deixei de ser político, de trabalhar na política. Porque até meio fui ofendido lá, dizendo que... Só não faltaram dizer que eu fui burro, mas que eu devia ter aproveitado que tudo dentro da lei era possível. Então, eu sei que é possível dentro da lei, mas a gente tem que fazer a parte de economizar e de não gastar o dinheiro público em qualquer coisa. Olha, a gente teve bastante... O desafio maior que eu tive foi que dentro da minha gestão estava praticamente programado, marcado, decidido o terreno para a construção da nova Câmara de Vereadores. Por motivos políticos na época, infelizmente, né, hoje está lá a escola Frei Soujão, mas aquela quadra estava reservada, acertada, comprometida com tudo para a construção da nova Câmara. E a gente esperava que isso ia ser cumprido, e não foi cumprido. Quando passei a presidência para o meu colega Jair Poletos Lopes, foi tirado aquilo e não conseguiram mais fazer a Câmara. Então, para mim, aquilo foi uma decepção e foi um desafio muito grande que eu teve durante a minha gestão, que eu gostaria que tivesse começado, ao menos, a construção da nossa Casa Legislativa, que é muito importante, com espaços amplos e outras coisas. Então, para mim, uma passagem negativa que eu nunca vou esquecer foi isso aí. Eu acho que a política ela é sempre praticamente igual, um pouco mais, um pouco menos, mas era bom de trabalhar. Eu tinha muita proximidade com as legislaturas, com todos os prefeitos, João Antônio Burdim, com o Zanquim. Então eu tive muita proximidade, trabalhei um ano com o João Antônio Burdim, 2 anos com o Zanquim, né? Teve sempre problema, teve acesso direto com eles, sem problema nenhum, nunca tive problema e sempre procurei dar todo o apoio não que o prefeito, que o município de Marau havia necessidade, né,
Então, até hoje me chamou a atenção que agora voltou de novo um projeto para que se coloque o nome da Casa da Cultura. Na época, foi em 2007, que a gente estava, eu era presidente, né? E esse projeto foi rejeitado com o meu voto, embora eu estivesse junto na situação, juntamente com o propositor do nome, eu fui ao contrário, porque eu acredito, a gente tem que ter assim um bom senso, e que eu acho que Casa da Cultura de Marau é o mais correto. Quando em 2008, que eu deixei de ser vereador e tal, como eu achei que não era coisa para mim na época, né? Mas eu sempre fiquei trabalhando dentro de entidades. Por exemplo, Felipe Portinho, sou vice-patrão, agora sou patrão, trabalhando em rodeios, Expo Marau, e todas essas, né, Festa Campeira, Enarte, Enecamping. Então, sempre envolvido dentro do tradicionalismo, né? Eu gosto do tradicionalismo, eu amo o tradicionalismo, já são 43 anos que eu estou no tradicionalismo. Eu ingressei no CTG Felipe Portinho com 25 anos e até hoje eu estou aí, né, 43 anos depois. Então a gente trabalha em prol da comunidade, fazendo a parte social. Eu sempre no comércio, né, eu tinha comércio de automóveis novos e usados, e hoje eu trabalho na agricultura, né, no agronegócio, né, a pecuária e agricultura. O progresso de Marau hoje, Marau é uma cidade diferenciada de muitas outras, onde tem muito empreendedorismo, né? Eu acho que as empresas são muito importantes. Na minha época de vereador, eu pleitei muito que a Metasa era para ir embora de Marau. Botei o peito e consegui quase... São coisas que passaram assim de quase ter que sair corrido em comunidades, como na Metasa, porque a gente ia lá pleiteando que a Metasa tinha que ficar. Mas eu consegui, pois um acerto com todos os nossos colegas, um acerto também na época o prefeito era o Romanini, né? Na época eu era oposição, inclusive, mas a gente conseguiu contornar a situação e segurar a Metasa de Marau. Eu acho que um bom gestor, primeira coisa ele tem que se preocupar com empresas, com emprego. Aonde tem emprego, aonde tem empresas, além de gerar recursos financeiros para investir, tu dá tudo o que precisa de um cidadão que é trabalho, serviço. Eu acredito que Marau está no caminho certo. Todos os gestores que passaram por Marau trabalham muito bem por Marau. E eu sempre digo que tem prefeito de uma cidade e prefeito para uma cidade, né? Então, né, eu acho que Marau, todos os prefeitos trabalharam para o município de Marau, é muito importante. E eu vejo que uma cidade, um município para crescer, ele tem que crescer tudo em conjunto, não é só uma coisa, ou ter só segurança, ou ter só a educação, ou ter só... Não, ele tem que ter emprego e renda, ele tem que ter saúde, ele tem que ter segurança e assim por diante, né? Tem que correr tudo junto, né? Não adianta nós termos aqui um monte de empresa, uma renda boa e não termos segurança. Nós temos segurança e não temos saúde. Não temos saúde e não temos educação. Então tem que correr junto. Eu acho que para isso, e eu vejo que Marau está nesse caminho, tem coisas para arrumar, com certeza, ninguém consegue fazer tudo, ninguém consegue encontrar tudo, mas tem como sim trabalhar para que isso aconteça. Então esse, meu ver, eu gosto de Marau, eu amo Marau, né? Por isso que resido. Tenho hoje propriedade fora de Marau, em outros municípios, trabalho, mas a minha cidade, o meu local de morar é Marau.